Muito bem, então, vamos começar a nossa aula de movimento circular, tá? Então, vou desenhar aqui o meu sistema de coordenadas cartesiano, que a gente já está acostumado, né? X, Y. E vou desenhar a minha trajetória circular, tá? Vou desenhar aqui a minha trajetória circular. Beleza? Então, tranquilo, né? Finge que é uma circunferência perfeita, tá? Tá aí a trajetória. Então, eu tenho uma posição aqui, ó, R de T0. R de T0. E veja que esse R de T0 forma um ângulo, que eu vou chamar de ângulo inicial θ0 aqui, tá? Em relação a x. Estou considerando em relação a x. Tá? Aí passa um tempo, né? Passa um tempo, eu tenho aqui o R de T, posição, que vai formar um ângulo θ de T. Então veja que o ângulo varia com o tempo, né? O ângulo varia com o tempo. Tá? Tenho a minha velocidade aqui, velocidade eu estou usando roxo, né? Então eu tenho a velocidade inicial aqui, e tenho tangente à trajetória, velocidade no instante t, sempre tangente à trajetória, tá? Sempre tangente à trajetória. A minha velocidade, o vetor velocidade, sempre é tangente à trajetória. Tudo bem? Como é uma circunferência, esse ângulo aqui, ó, é 90 graus, tá? O ângulo entre a posição e a velocidade é 90 graus. Tá? Beleza? Então, também é uma característica geométrica aí do meu problema. Então, vamos tentar colocar aí as componentes, né? Eu vou separar as componentes. Então, meu R de T, ele tem uma componente aqui, X de T. Tá? X de T. E à medida que esse ponto aqui, ó, esse objeto, varia na trajetória circular, o X de T é como se fosse uma sombra dele. A gente discutiu isso na aula de lançamento oblíquo também, né? Uma sombra dele na direção X. Tá? Então, olha só, eu tenho a posição aqui na trajetória circular e aqui é o ponto em X, né? Ponto em X. Então, ó, vai na trajetória circular, o X vai acompanhando, né? A sincronia que passou, ó, chega na extremidade, os dois se encontram, depois passa aqui a circunferência por baixo, se encontra na outra extremidade, né? Vai por cima, se encontra aqui, né? E aí vai completando a circunferência. O meu x quer subir também, mas ele é só na horizontal, tá? Então, o meu x ele vai só caminhar na horizontal, ao passo que a trajetória real é circular. Tá bom? Então, o x, essa sombra, ele tem um movimento de ida e volta, ó. Tá? Ida e volta. Então, quando a bolinha está aqui, né, nessa posição, a sombra dela está aqui nessa posição x. Quando ela anda aqui, a sombra dela vai estar aqui. Andou para cá, a bolinha, né, o meu móvel, a sombra está aqui. Tá? Chegou aqui, a sombra está junto. Né? Chegou aqui, ó, a sombra está aqui de novo. Né? Então, nesse ponto, a sombra volta. Né? Então, aqui também, a sombra está no mesmo ponto. Nessa extremidade, a sombra está junto. Tá? Então, a sombra ela vai andando aqui junto com o movimento circular, só que é só na horizontal, só em uma reta. A mesma coisa o Y. Né? Eu teria uma oscilação em Y também. Então, esse movimento de ida e volta, como eu já adiantei, chama oscilação. Tá? Chama oscilação. Então, como que eu determino essa oscilação? É a componente de um movimento circular. Então, a oscilação é uma componente de um movimento circular, que eu vou chamar aqui ó, de movimento circular. Tá? A oscilação é uma componente do movimento circular. Tá? Então, pelos nossos tratados aí de vetores, né, eu tenho que o x de t é igual ao módulo de r cosseno de θ de t.
tá? Então, já tenho aqui o x de t, ó. Meu x de t é igual ao módulo de r cosseno de θ de t. Esse módulo de r é o valor máximo que o x pode atingir. Né? Quando o r está deitado, né, apontando aqui para o ângulo zero ou para o ângulo de 180, é o valor máximo que o x pode ter. Tá? No caso do y, né, seria módulo de r seno de θ de t, porque é outra componente. Tá? Tranquilo? Show? Então, essa aqui, ó, é a equação da posição de um movimento circular, de um movimento oscilatório. Então, a gente aprendeu mais um movimento. É a cinemática de uma oscilação. Oscilação. É a cinemática de uma oscilação. Por que que é a cinemática? Porque é a equação da posição dessa oscilação. Tá? Então, se o meu movimento, na real, fosse no eixo X, teria essa cinemática aqui. Tá bom? Mas aí eu preciso de outros fatores cinemáticos, né? Como a velocidade e a aceleração. Tá? Veja, eu quero calcular, então, a velocidade de x. Vou chamar de Vx. A velocidade de x. Vai ser o ΔX sobre o ΔT. Né? A velocidade instantânea aqui. Deltinha x, deltinha t. Só que veja que o x ele é uma função do ângulo e o ângulo é uma função do tempo. Então, vou até melhorar isso aqui. Ó. O x ele é uma função do ângulo e o ângulo é uma função do tempo. Eita, agora complicou. Porque quando eu quiser fazer a minha velocidade dessa função, que a gente simbolizou no outro vídeo aí como f', né? Eu vou ter que fazer, então, vamos chamar aqui, ó, Vx, né? Vx. Ele vai ser o f' em relação a θ e o θ' em relação a t. Então, eu tenho que fazer duas variações, aí complica demais. Complica demais. Tá? Vai complicar muito. Mas, olha o que apareceu. A velocidade do ângulo. Legal, né? Apareceu aqui a velocidade do ângulo. Isso aqui a gente chama de velocidade angular. E pode me ajudar muito na minha análise desse movimento circular. Por que apareceu isso aqui? Porque quando eu vou calcular a velocidade de x, separar o movimento, né? Eu tenho que ver que o x é uma função composta. É uma função composta. Que vocês aprenderam lá em matemática, uma função composta. Né? Aquela FOG, f bola g, ou f de g de x, sei lá, ou g de f de x, enfim, é uma função composta. Então, para eu ver a variação dessa função, eu tenho que ver como que ela varia em relação a um parâmetro e esse parâmetro em relação à variável independente de fato. Porque quando eu calculo a variação de x, eu estou querendo ver essa variação em relação a t e não em relação ao ângulo. Mas o x, ele depende do ângulo e o ângulo é que depende do t. Então, o x de t, na verdade, é uma função composta. Tá? Então, quando a gente vai calcular a velocidade de x, eu tenho que ver como que é a velocidade de cosseno de θ. Só melhorar aqui, se aqui não vai ter muito espaço. Tá? Não, vou só falar, que a gente não vai calcular mesmo, vou só falar. Então, tem que ver como que é a função velocidade. Aí, escrever de borracha não dá. Como que é a função velocidade do cosseno de θ. Tá? E como que é a velocidade do θ de t. Ó, a velocidade do θ de t é justamente a velocidade angular. É a velocidade do ângulo. E como é que eu vou tirar isso? Eu vou vir aqui, ó. Cadê? Vermelho. Esse caso aqui, ó, reforçado em vermelho, não é o meu ΔS? É o meu ΔS. No lançamento oblíquo, a gente esqueceu o ΔS, porque ficou difícil trabalhar com ΔS da parábola.
Mas na trajetória circular, é fácil o ΔS. É mais fácil do que separar o movimento. Olha que coisa. Né? Então, esse ΔS, né, lá da matemática, você vê que ele é módulo de R Δθ. Né, onde Δθ é esse valor aqui. Ó. É o ângulo θ de t menos θ0. Tá? Então, Δθ é θ de t menos θ0. E se, na minha análise, aparece uma velocidade do ângulo aqui, ó, que eu estou chamando de velocidade angular, é importante eu ver como que esse ângulo varia. Olha aí. Beleza? Então, veja que o fato do meu vetor velocidade ser tangente à trajetória me facilita, neste caso, para eu calcular somente a velocidade escalar. Muito legal. Eu vou calcular a velocidade escalar. Então, qual é? Vou até usar o vermelho mesmo. Velocidade escalar. Então, veja que no lançamento oblíquo foi melhor a velocidade vetorial. Né? Aqui é melhor a velocidade escalar. A minha velocidade escalar vai ser ΔS sobre ΔT. Né? No caso aqui, a velocidade média. Né? Se você quiser instantânea, você faz isso aqui para ΔT a próximo de zero. ΔS sobre ΔT. Tá? Então, a minha velocidade instantânea vai ser ΔS R Δθ sobre ΔT. Olha aí quem apareceu. Olha aí quem apareceu. Olha aí, olha aí. Velocidade angular de novo. Então, esse meu carinha que aparece aqui, ó, θ' de t, é o meu Δθ ΔT. É a variação do ângulo no tempo. Tá? Que eu vou chamar isso aqui de ômega, porque a maioria dos livros chama de ômega, mas eu poderia chamar θ' sem nenhum problema. Tá bom? Lembra que a gente combinou que linha é velocidade, né, da função. Tá? Então, eu não preciso me preocupar agora com esse f' aqui. Ó. Não preciso, agora não. Tá? Então, o que eu estou falando? Que, neste caso, separar o movimento em x e y não está sendo legal. É melhor eu verificar na parte escalar. No ΔS, é melhor. Tá? Então, como eu chamei isso aqui de ômega, né, que é como se fosse um W, a minha velocidade instantânea, ela é R ômega. R ômega. Mas nós discutimos, na nossa primeira aula de movimento bidimensional, que quando eu calculo para um ΔT muito pequenininho, o meu ΔS ele é próximo do módulo de ΔR. Né? Então, assim, para ΔT próximo de zero. A gente discutiu numa aula de vetores anterior. Então, eu posso dizer que isso aqui, ó, é o módulo da velocidade vetorial. É o módulo da velocidade vetorial, porque essa minha velocidade vetorial, ela é tangente à trajetória, tá aqui, ó. É esse roxinho aí, ó. Então, eu posso dizer que esse V de t, tá? O módulo desse roxinho aqui, ó, o módulo de V de t é igual a R vezes ômega. Tá? R vezes ômega. Onde ômega é a variação do ângulo no tempo. Então, já sabe onde é que eu vou chegar, né? Eu tenho posição S relacionado ao ângulo θ. Eu tenho velocidade relacionada à velocidade do ângulo. Então, ao invés de eu trabalhar com componentes circulares, não é melhor eu trabalhar com componentes angulares? Perdão, vou reformular. Ao invés de eu trabalhar com componentes cartesianas, x e y, que deu um trabalhinho, não é melhor eu trabalhar com componentes angulares?
Então, eu vou, na verdade, descrever esse meu movimento circular com componentes polares. Então, componentes polares. Tá? Lembra? Parece pobres aí, né? Mas é polares, tá? Na verdade, essas componentes são muito ricas aqui para gente. Componentes polares. Tá? Lembra como era? Vou desenhar aqui o cartesiano só para a gente se guiar, x e y. Mas uma posição aqui era dada por uma distância, r, e um ângulo θ. Né? Então, esse ponto era r e θ, e não x, y. Tá? Beleza? Então, o meu vetor posição, ele vai ser uma posição r na direção radial, é o que eu chamo de posição radial, mais um θ de t, porque o ângulo varia, né? Na direção angular. Então, essas letrinhas substituem aquela direção x e y. Tá? Substitui x e y. Beleza? Onde que está a direção radial? Ela sai do centro e aponta para fora. Essa é a direção radial. Aqui, ó. R. Onde que está a posição angular? Ela é base horizontal, sentido anti-horário. Então, o meu vetor angular é esse aqui, ó, θ. Nessa posição, né? Nessa posição. Já nessa posição aqui, ó, por exemplo, eu tenho o R, chapéu, vamos colocar R, chapéu, e o θ para cá, ó. Tá? Os dois são sempre perpendiculares entre si, assim como o x e y fixos eram perpendiculares entre si também. Minha mania de escrever com borracha não dá certo. Tá? Beleza? Então, agora, a minha posição não depende mais de x e de y, ela depende de r e de θ. E aí eu posso verificar velocidade. Veja só. Velocidade nesse vetor. Ela vai ter uma componente radial, que eu já vou adiantar aqui, ó, é 0, mais uma componente angular, que é o ômega. Deltinha θ sobre deltinha θ. Então, ó, ao invés de ficar trabalhando com x e y, eu vou trabalhar com raio e ângulo. Por que que essa velocidade aqui é 0? Olha, porque o meu r é constante. O meu r é constante. Tá? O r é constante. Então, a velocidade de algo constante é 0. Beleza? E mais, pela própria definição do vetor velocidade em relação à trajetória. Esse vetor, vamos pegar aqui, ó, roxo, ele é tangente à trajetória. Ele forma 90 graus com o raio. Então, como é que eu vou verificar a componente da velocidade na direção do raio? É 90. Não tem componente. A sombra que ela faz é 0. Ela só tem direção angular. Aqui, ó. Só tem direção angular. Tá? Então, por hoje, a gente vai terminar aqui na velocidade. Na próxima aula, a gente vai falar da aceleração. Ela é um pouquinho diferente. Tá? Então, a gente já sabe a posição, já sabe a velocidade. Sempre na direção R e θ. R e θ. Tá? Direção radial, direção angular. Na próxima aula, a gente vai falar da aceleração. Show? Beleza? Então é isso aí. Até a próxima aula.